Tá tudo certo? Estão me escutando? Convidem os colegas, os amigos, o avô, tô brincando, para que a gente possa. E também, assim, eu acho que é importante, gente, vocês pensarem em duas questões do Cielo. Eu vou fazer qual Cielo? Eu vou fazer o Cielo C5 ou eu vou fazer o Cielo global? Então, esse é o ponto primordial. Mas como é que eu sei o que é o Cielo C5, o Cielo global? Você vai entrar lá na sua faculdade e verificar qual é o nível de espanhol que eles pedem e quais são as empresas que eles solicitam. Então, é o dele, eles podem aceitar? É o Ciele? É o Certea? É o CI? É o CELU? Sim, tem todas essas provas que você pode fazer, essas examinadoras oficiais, tá? Eu posso, como professora, liberar para vocês um certificado, tá? Posso. Eu, a escola de idiomas X da vida, a Y da vida, qualquer uma pode fazer isso. Agora, a faculdade só quer aquele que seja oficial, que é o que eu citei agora, todos esses. O Cielo, ele custa caro, ele custa muito caro e ele custa em dólares o valor dele. Então, assim, se é em dólares, você já se prepare o bolso. E aí eu vejo um pessoal chegando aqui dizendo assim, ai, mas assim, eu vou lá, estudo sozinho, tá tudo certo. Tá. Você corre o risco de passar ou não passar. Das duas formas. Agora, se você tentar passar, tem algum telefone tocando aqui, gente, desculpa, o meu telefone. Olha, até no meio da hora parece telefone tocando. Então, assim, se você fizer essa questão de que você sabe quanto você vai pagar. Você vai pagar X valor pro Cielo. E aí, de repente, você fala assim, ah, não, vou estudar pelos vídeos da internet, do YouTube. Beleza, vai lá e estuda. Só que eles não vão te nortear 100%. Você vai lá e estuda vocabulário. Você vai ficar estudando vocabulário. Vocabulário, não tem como você fazer uma prova só com vocabulário ou só com verbos. Então, a próprio Cielo, ele estabelece assim, ele te dá ele te dá um norte, ele te mostra para onde você precisa ir, tá? E fazer cada nível. Então, assim, a tarefa 1, ela é dedicada ao nível A1. A tarefa 2, ao A2. A 3, ao B1. 4, ao B2. E 5, a C1. Então, assim, elas são um degrau. Você vai subindo cada degrau dessa escada. Então, assim, tenham ciência de que se você quer passar no B2, você precisa ir muito bem na tarefa que é de acordo com o B2. Você não pode chegar lá e querer fazer o C1 corretamente, se esguelar lá fazendo o C1 e não fazer o B2 correto. E eu vou mostrar por quê. Então, assim, isso ninguém te ensina lá na hora que você está vendo o vídeo só sobre vogais, só sobre verbos no presente. Olha só, essa partezinha aqui que eu coloquei, esse link, depois eu vou disponibilizar para vocês, se vocês tiverem interesse, lá no grupo que eu tenho do Google Classroom, para vocês poderem entrar e pode olhar tranquilamente, tá? Existe esse aí em outro lugar? Sim, claro que eu tirei do site do Miguel Cervantes, tá? Então, esse conteúdo aqui, ele vale para todos os exames que vocês escolherem. Eu quero fazer Cielo, vale. Eu quero fazer CELU, vale. Eu quero fazer dele, vale. Eu quero fazer CTA, vale. CI, todos valem. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada Marco Comum Europeu de Referências para Línguas. Isso aqui é o chefão, é quem manda, é quem vai lá e diz, ó, faz assim, mano. Vamos dizer, meus brothers lá de São Paulo. Então, assim, é assim que você vai fazer. Você vai pegar, tá? Vai olhar para esse conteúdo e aí você vai olhando aquilo que você já sabe, se você vai estudar sozinho. Você deixa ali de molho. O que você não sabe é isso que você vai pegar. Em cada nível, você vai ver a informação, o conteúdo funcional
e o conteúdo gramatical. O que seria o conteúdo funcional? Aqui está, ó, identificar pessoas, lugares, é o todo. É o todo. Quando eu falo assim, ó, vamos falar sobre o bairro é o todo, o funcional. E aí, quando eu chegar ali na parte gramatical, o que eu vou falar? Ah, eu vou falar direcciones, imperativos, vocabulário, de, qué sé yo, como ir para tal lugar, tiendas, shoppings, quioscos, restaurantes, todo o vocabulário, toda a parte de direção. Então, é isso que você tem que pensar. Que cada total, cada todo funcional vai ter a sua parte gramatical. Nada aqui é separado. Então, assim, uma época lá atrás, quando eu comecei a minha vida com a questão do ensino da língua, a gente tinha muito assim, ó. Vocês devem lembrar do verbo to be. Eu sempre dizia para os meus alunos do verbo to be. Então, assim, não é o verbo to be, é o verbo to be, porque todo mundo vai I am, you are. Então, é o verbo to be, né? Então, aqui a questão é, todo mundo começava pelo verbo só. Aí esquecia de montar a estrutura. Mas às vezes a pessoa não tinha esse conhecimento. Então era ao contrário. Depois, na metade do caminho da minha educação, né, que eu estava lá lecionando, começaram-se a mudar as visões de como a gente ensina a língua, de que a gente não deve partir destes princípios e de que eles são importantes. Hoje em dia, já vem um pessoal que fala assim, ó, eu vou te ensinar sem gramática. 17 anos eu estou lecionando. É impossível que ele não fala nada de gramática. Porque a gramática já está inserida. Como é que o pessoal vai dizer isso, gente? Então, assim, tem gente que vai falar, eu vou te ensinar a falar sem falar gramática. Mas você está ensinando a gramática. Não importa se você fala assim, hola, que tal? Como te chamas? Como te llamas? Eu estou ensinando a gramática ali, direta ou indiretamente. Então, assim, essas questões você tem que ter ciência, que você vai aprender aqui aquilo que você não sabe. E onde vai estar o mais complexo? Sempre vai chegar nos verbos do passado. Quando você tiver que falar de passados. Priscila, mas por que você vai estar usando o verbo no passado? Porque você quer passar no B2. E se você quer passar no B2, você tem que saber este nível de conversação. Ponto. Ah, mas então vou só estudar o B2. Não dá. Porque só se você estudar o B2, como é que você vai saber o resto? Você vai... Vou dar um exemplo que eu falei um dia para uma aluna. Se ela estiver aqui, ela vai lembrar. Não dá para você subir o primeiro degrau e querer ir para o quinto. E depois ir para o 10º, no final. Porque depois você vai ter que cair e voltar tudo de novo. Não pula etapa. Vá de acordo com o que se está colocando. Por isso que tem um projeto, é por isso que tem um norte. Senão não ia ter norte. Ia ser assim, ó, vai, te joga. Então, cuidado com isso. Eu tô passando aqui para vocês verem, ó, tô no B1 agora, já passei o A1, A2. Todo o conteúdo que é, e todo mundo que já foi meu aluno já sabe, porque eu vou falar aqui a real para todos vocês, tá? Não é conversa não de para boi dormir. Aqui é verdadeiro, aqui, ó, Instituto de Cervantes. Que foi que liberou essa partezinha aqui que eu copiei, tá? Pode entrar lá no site. Então, assim, quando você pensa em toda essa estrutura, você tem que pensar no que eu sei, no que eu não sei, o que eu vou aprender, o que eu não vou aprender, porque eu já sei. Voltando para cá. Se ele. O se ele, hoje a gente vai falar sobre correio formal e informal, que é a primeira partezinha da prova, e usos de muy e mucho. Eu escolhi esses 3 temas porque às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, é tão fácil. Mas chega na hora, a pessoa se dá um bolo. A pessoa não sabe se ela vai falar muy e mucho. Mucho obrigado. Não diga isso, tá? Porque não é obrigado. Porque obrigado é algo que eu hago porque me estão obrigando. Dale, hace. ¿Por qué voy a ser mucho obrigado? Es muchas gracias. Entonces, esto cuando uno aprende, nunca más se va a olvidar. Yo quiero que ustedes miren acá conmigo. Si yo hablo en español y dicen, no entendemos nada de lo que estás diciendo, escriban ahí.
Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, tá? Um pouco espanhol, um pouco português. Acreditación oficial de lengua española. Son CIELE Global o S5. Examen DELE. Examen DUCLE. CI, CELU, e aqui só faltou o CERTEA, tá? Que eu não coloquei, mas o CERTEA, ele é emitido pela Universidade Nacional de La Plata, tá? E lá você faz presencial a primeira parte, que é a parte escrita, e online a parte oral, tá? Com a pandemia mudaram-se muitas coisas, tá? O selo você já consegue fazer todo ele online, assim como o CIELE, tá? O dele não, o dele é presencial. E o dele é o complexo de todos, por quê? Porque ele foi o primeiro. Então, assim, ele tem uma estrutura bem mais, digamos assim, uma cobrança bastante mais pontual, mais complexa, uma exigência maior, até eu diria, tá? E então, por isso que as pessoas não se sentem cômodas ao fazer essa prova. Eu trabalhei muito com o dele, tá? Muito com livros do dele, porque a gente, na escola regular, a gente precisa incentivar, né, à medida do possível, que os alunos realizem essa prova do dele. Mas, nas escolas que eu trabalhava, mas o Ciele também. Quando o Ciele veio, faz uns 5 anos atrás, eu acho, eu recordo como hoje, eles fazendo propaganda, falando, Pro, coloca na sua escola aí o Ciele, você vai lá, aplica, porque eles queriam aplicadores, né? Então, assim, era muito novo, era tudo muito frio, muito assim, o que a gente vai fazer agora? Essa prova aí, provinha. Ninguém dava muita bola, e ele foi crescendo. E quando eu percebi que com vocês que vão para a Argentina isso dava certo, melhorou, né? Então, olha só. Aqui nós temos essas 4 formas de avaliação da parte global. Então, o global vai te dizer assim, ó, que você tem de 0 a 1000 pontos para fazer. A compreensão de leitura é a primeira. Compreensão auditiva, el audio que van a escuchar y después hablar sobre algo que está ahí, ¿tá? Marcar, marca a resposta que é A, B, C. Expressão, interação escritas. Vai ter os textos para você escrever e orales para você ouvir, ler e falar alguma coisa. Depois, modalidades independentes. São essas que eu falei para vocês. Ou seja, aquelas atrás que estavam lá vão se dividir independente. Ou seja, você pode fazer esse não pode? Vai valer para UBA? Não. O EC2? Não. O EC3? Não. O EC4? Não. O EC5? Vai. UBA aceita. Tá? Outras faculdades aceitam o global. Então, pergunte de antemão já na sua faculdade se aceitam, tá? Às vezes a faculdade não fala se aceita o global ou só esse 5 ou vice-versa. E aí a pessoa vai lá e faz o global. Só que ela descobre que o fulano fez o EC5, pagou $90 e passou. E eu paguei $160. E diga, pra quê? Se eu podia ter feito o EC5. Esse 5 é 1 hora de prova. O global são 3. Então, o cansaço físico, emocional é maior. E não tem como pular a etapa. Você não pode ir daí da prova 1 para chegar na prova 5. Você tem que ir um por um. Então, quando você chegar na prova 5, você tá assim, ó. Ai, tô cansado. Claro, você ficou 3 horas sentada ali. Então, para que isso não aconteça, se você fazer o global, você tem que... É como uma corrida. Você não pode chegar lá e correr. Você vai primeiro caminhar um pouco mais rápido, tentar dar uma corridinha, parar, tentar, e aí você vai conseguindo. É o caso da escada. Voltando lá. Se ele global, então ele tem compreensão de leitura, são 5 tarefas. 250 pontos, 60 minutos de prova desta parte, tá? A correção é automática. Sai na hora? Não. Sai tudo junto, mesmo dali 15 dias, até 15 dias vai sair o seu resultado, tanto do global como do EC5. Compreensão auditiva, 6 tarefas, 250 pontos, 55 minutos, respostas automáticas. Expressão, interação, escritas, 2 tarefas. Você vai fazer 2 textos e tem 250 pontos, 50 minutos, e quem vai corrigir? Um calificador, se ele, uma pessoa que está lá
já está contratada para fazer isso. Expressão e interação orales. 5 tarefas. As primeiras 2 são bem fáceis. Nossa, que engraçado, é tão fácil. É fácil. Só que aí, quando você chega na parte que você tem que discursar sozinha, dá um frio na barriga. Quem tiver aí e já fez, quando tá lá, está você e a máquina, você tem que falar. Aí tem gente que fala, não, vou relaxar. Aí relaxa tanto, que teve alunas minhas que me contaram que relaxou tanto, que quando observou, o relógio já tinha passado, já tinha acabado, ela estava falando. Assim mesmo. É por isso que exige treino, tá? 15 a 20 minutos, no máximo. O relógio encerrou, deu 15 minutos, 20 minutos, acabou. Não dá para voltar? Não, não dá. Fecha sozinho. E aqui, então, assim, ó, nessa partezinha, eu coloquei especificamente para vocês a pontuação do B2. Então, assim, o que você tem que lembrar da pontuação do B2? Que para você passar, você precisa tirar na compreensão e leitura de 178 pontos até 216,99. Acima disso, o que acontece? Você é C1 no CIEL. Abaixo disso, o que acontece? Você é B1. Então, nunca vá... Sempre tem que ficar entre essa pontuação. Porque se você sair daqui e fizer menos, não vai entrar neste B2. Então, o que eles pedem? Que vocês leiam com independência, adaptem o estilo de velocidade de leitura diferentes, dos tipos de textos e finalidades, né, que disponham do amplo vocabulário ativo de leitura, mas podem encontrar alguma dificuldade em modismos, né? Por que tá assim, modismos pouco? Tá mal traduzido porque isso aqui eu peguei do Ciele mesmo. Então lá tem mais de uma língua. Então, quando eles traduzem automático, né? É aquela velha história que eu falo para vocês toda vez. Todo aluno, se tem algum aluno meu aqui, vai falar. Não usa tradutor. Não sei. Faz qualquer coisa, mas não usa tradutor. Tradutor não é pensador. Ele traduz literalmente palavra por palavra. E aí pode dar um erro muito grande. 164 a 210,99. Compreensão auditiva. Os usuários incluem qualquer tipo de discurso, tanto conversa, face a face, como discursos retransmitidos sobre temas habituais ou não da vida pessoal, social, acadêmica ou profissional. Captam as ideias principais de discursos linguisticamente complexos. Quer dizer, complexos, que abordam temas concretos e abstratos, incluindo questões técnicas dentro de sua especialidade, tá? Então, o negócio aqui é maior. 167 a 214,99. Expressão e interação escritas. Os usuários são capazes de transmitir informação, exprimir seu ponto de vista de forma eficaz e construir relacionamentos com os pontos de vista de outras pessoas para lidar com uma ampla variedade de temas. Escrever textos claros e detalhados. Claros e detalhados. Põe isso na cabeça. Então você vai ter que ser capaz de transmitir uma fala, de transmitir um pensamento, de como você pode se colocar, dar a sua opinião. E para dar opinião eu preciso ter o quê? Conhecimento. Aqui também, ó. Eu não vou entrar em minúcias com esses anteriores, eu vou pegar só esses 5, tá? Que é expressão e interação escritas e orales. Então, o exame está composto por pruebas de las destrezas produtivas, oral e escrita. 500 pontos, é metade. E aí diria assim, que é de 50, tá? Minutos mais 15. Priscila, se eu fiz 40, tudo bem? Tudo bem. Você vai fazer dentro de uma plataforma. Você não tem que seguir a ordem dos minutos, segundos e milésimos. Agora, não pula etapa, que aí o negócio vai ficar feio, tá?
Aqui tem o que eu havia dito, de cada pontuação anterior. Se você fizer estas pontuações em cada um dessas compreensão de leitura, auditiva, interação, escritas e orales, você está no nível 1, tá? No nível 2, também, que não entra, isso aqui não interessa para você, só que você tem que saber que você não pode tirar 116 pontos aqui, porque você não entrou no nível B2. Nem o B1 não, o B2. 178 aqui, 177,99. 99 é um bom. Por que é tão 99? Porque eles têm tabelas específicas para fazer a correção das provas escritas. Então, as tabelas deles são muito minuciosas, tá? Então, eles têm que verem ponto a ponto. É por isso que eles cobram de vocês, na hora que eles vão refazer a prova. Eles têm que pagar para o examinador, tá? E depois eu coloquei do C1 também. Isso aqui vai estar disponível. Aonde? Na minha pasta que eu deixei para vocês. Quem está no grupo VIP, vai lá. Não está no grupo, quer entrar? Entra, tá? Tem um link do Google Classroom. Lá você vai entrar e vai ter o acesso a estes documentos de maneira gratuita. Aqui são as mesmas partes que estão lá, tá? Do próprio Cielo, eu fui colocando, é o que eu já tinha dito, tá? Essa partezinha aqui é um próprio videozinho do Cielo, que ele mostra para vocês, eu queria que vocês soubessem que eles têm essa partezinha explicativa, ó, tá vendo? Tá no site, sim, tá no site, tá? Os valores de cada prova, 100 a 150 pontos, B1 na C1 250 a 300, tá? A pontuação. Aqui tá o site do Cielo, e aqui eu tenho o primeiro texto solicitado. Esse texto, ele tá lá no site, na prova demo. E esse é um texto que ele vai solicitar para vocês uma mensagem. Até tem a Núria aqui. Tem uma aluna chamada Núria. Então ele vai dizer assim, ó. Usted ha recibido un mensaje de una amiga y va a responder. En el mensaje a su amiga, usted debe, punto 1, saludarla. Hola, ¿qué tal? Aquí, ó. Yo voy a estar puntual. Decir cómo es su casa en Granada, qué medios de transporte hay y cómo es la zona donde está. Básico. Básico 1 y básico 2. ¿Se acuerdan cuando yo dije, vamos a tener el barrio en el básico? Los alumnos que hacen conmigo ya saben, ya estamos en el barrio, ya estamos hablando sobre básico B2. Tá? Transportes, zona céntrica, zona urbana, zona alejada. Decir qué cosas les gustan, verbo gustar, no les gusta. No podés equivocarte en esta parte. Contar qué cosas ha hecho en el extranjero durante estos años. Contar, hablar y despedirse. Sigam cada um desses 5 pontos. Se você não seguir esses pontos aqui, você vai se equivocar. Você vai falar, por que você vai falar da outra tia? Por que você vai falar do vizinho? Não precisa. Segue os pontos que o Cielo te manda, porque isso aqui é que ele vai avaliar. Tá? Mas também não faça sistemático, não faça que nem fosse ponto 1, ponto 2, não, porque isso aqui é uma mensagem. Nesse caso aqui é um e-mail, né? Se você vai ficar podia ser uma carta? Não, isso aqui é um e-mail. Então, assim, tipo, pensa nisso. Segue o que o Cielo te manda. Não faz, não inventa. Então, pergunta. Hola, ¿qué tal? Me ha dicho Miguel que estás viviendo en Granada porque has encontrado un trabajo aquí. ¡Qué bien! ¿En qué zona estás? ¿Cómo es tu casa? ¿Te gusta la ciudad? Dice también que has estado en el extranjero. ¿Qué has hecho ahí? ¿Cómo te ha ido? Escríbeme y cuéntamelo todo. Nuria. Mira, escríbeme. Cuéntamelo. Pronombres, complementos. Tem que saber.
Aqui, nessa parte aqui, eu preciso saber para o B1, para o A1 na 2, não. Agora, para o B1 no B2, sim. Tá? Uso aqui, ó, todas as perguntas. Como has hecho? Como has ido? Passados, pretérito perfecto compuesto. Zonas, casa, describir cómo es tu casa, grande, pequeña, vivo en un piso, en el 12º. ¿Tá? Tengo que tener vocabulario, conocimiento y todo en esta parte. Después, una cosa importante. Este reloj se queda el tiempo entero en su prueba. Va cambiando según los niveles. Entonces, esto acá está siempre ahí. Ustedes tienen que estar en contacto porque va a terminar el tiempo. Hay personas que miran para el reloj y dicen, ay, Dios mío, no voy a conseguir. Treina. Treina, gente. Treina. Faz um treino. Escreve, vai escrevendo e vai colocando no seu relógio, o seu cronograma. Porque senão você não vai conseguir dar tempo de escrever um texto. Eu sou a Priscila que gosto de escrever, que gosto de reescrever. E aqui você vai olhar, ter duas opções. Então, aqui você tem 1 minuto para escolher uma das opções. 1 minuto. Se você ficar aqui, ó, babando, pensando, mas será que eu vou? E o sistema vai escolher por você. Ele escolhe. E aí, então, ou é você ou ele. Suponhamos que você escolheu para falar sobre solidariedade ante os desastres naturais. Opção 1. Tá? O que você vai fazer? Aqui você vai falar sobre os desastres naturais, sobre todos os desastres. Você vai escolher um desastre natural. Então, pensa nisso. Como é que você vai estruturar o seu texto? Aqui diz assim, ó, escrever um texto de opinião. Lea a seguinte notícia e escriba um texto de opinião para um periódico local sobre a solidariedade ante os desastres naturais. En él deberá presentar el tema, expresar su opinión al respecto, exponer argumentos que apoyen esta opinión, elaborar una conclusión. 4 puntos importantes. ¿Podría dividir esos 4 puntos en 4 párrafos? Sí, podrías. ¿Tá? Acá dice así que hay la opción 2. No sé si yo, no, puse solo la 2. Esto todo está en el sitio web de Ciele. É só entrar lá, digitar no Google Ciele e você entra lá. Você vai ver prova demo. E aí você faz. Ai, Priscila, mas eles vão corrigir? Não. A parte escrita, não. A parte que já é automática, como eu mostrei para vocês, a leitura e interpretação e a parte auditiva, você também não vai ter o resultado ali. Ah, você acertou 10 pontos. Feliz, triste. Não. Você vai pegar lá tem, eu posso até disponibilizar também lá junto, que eu disponibilizei para os alunos que eu já possuo nos grupos, as claves, as respostas. Então, você vai lá, tem as respostas. Então, você anota, por favor, as suas respostinhas, A, B, C, D, tá? E depois você olha quais são as respostas de acordo com o que você fez. E aí você vai saber a pontuação que você tem mais ou menos ali, tá? Posso fazer mais de uma vez? Pode. Deve, se você tá com dúvidas. Porque você vai treinando, tá? Existem outras provas do Ciele online, que o Ciele, a própria examinadora, colocou disponível? Não. Quem colocar ali, por exemplo, o Profedelia, coloca ali questões parecidas com o Ciele, eles fizeram questões, eles pegaram questões de um lugar, de outro lugar, e colocaram ali, pro Ciele, tá? Mas não é da própria empresa Ciele. Diferente do selo. O selo já disponibiliza, inclusive, um site que você pode entrar, fazer um login, uma senha, e você tem acesso a como você tem que estudar. Tem professores que vão dar um auxílio para você lá com textos, assim, com dicas, né? Não é profundo? Não é profundo. Mas auxilia muito,
Agora, se você não tem um norte, como eu vou estudar? Fica difícil. Então, se dice así, usted es cliente habitual del Café Olímpico y no está conforme con el cierre del mismo. Lea la siguiente noticia y escriba una carta dirigida a la redacción del periódico Mundo Ñ en la que exponga. 1. Los motivos de la inconformidad con el cierre. Punto 2. ¿Qué otros problemas pueden generarse con esta medida? Número 3. ¿Cuáles son las alternativas de solución al problema existente? Y número 4. La respuesta que espera de las autoridades locales. 4 puntos que vos necesitas obligatoriamente usar. Cierre del Café Olímpico. Los ciudadanos en general están en contra del cierre del mítico Café Olímpico. ¿Existe ese lugar? Existe, ¿tá? Y es allá en Buenos Aires. Lugar donde se reúnen grandes personalidades del mundo del arte y la literatura, ¿tá? Se reunieron, ¿no? Ahora creo que también sigue algunos, pero no tantos. El cierre se produce por la falta de fondos de los propietarios para realizar las renovaciones necesarias que demandan las autoridades locales para que pueda seguir funcionando. El número de palabras recomendado es de 250 y 300 palabras. Priscila, hice 321 palabras. ¿Ellos me van a sacar puntos? No. Si está dentro del contexto, si tiene como si esa cohesión y coherencia, no te van a sacar puntos. Pero no hagas 148 puntos, 250, 247, porque senão tá um pouco da babada, como decimos, tá? Então, assim, faça de acordo com o que você está vendo que está sendo pedido cada ponto. Agora, eu pergunto para você. Você, se pergunte aí, eu comigo mesma. Você sabe escrever um artigo de opinião? Você sabe a estrutura do artigo de opinião? Ah, eu aprendi lá na escola. Ah, que tinha que fazer lá a redação. Tive aula de redação na escola. Gente, eu lecionei redação. Eu lecionei língua portuguesa. E eu via os alunos, desde o pequeno até o maior, ter dúvidas sobre como escrever um artigo de opinião ou um texto argumentativo. Então, é para isso que vocês têm que pensar. E é isso que eu vou fazer vocês pensar. Certa vez eu tive uma aluna que, se ela ver esse vídeo, ela vai saber, tá? É muito querida, faz pouco tempo atrás, e ela passou no Certeia, tá? E ela disse assim para mim, Priscila, eu li esse texto, mas eu não consegui entender nada. Falava sobre arquitetura. Eu não sei nada de arquitetura. Não tô entendendo nada. Eu li 2 vezes o texto e não entendi. E era da prova do Certeia. Um texto que tinha... O Certeia tem textos longos, muito longos. Às vezes tem 1 página, 2 páginas e meia de texto. Depois você vai escrever o seu texto, tá? Então, fica tranquilo. Que eles não vão deixar barato. E aí, ela disse assim, não consigo escrever esse artigo de opinião. E aí eu fui com ela passo a passo. Fui com ela ponto a ponto. Fui com ela cada um dos parágrafos lendo. Você não vai fazer isso na hora da prova, mas você tem que ficar hábil. Você tem que ter essa habilidade para olhar o texto, observar o que é importante, tirar as palavras-chave e aí você vai organizando. É como você olhar para o guarda-roupa tudo misturado. Você fala, ai meu Deus, agora como é que começa a arrumar? Começa a tirar uma blusa, começa a tirar outra coisa, começa a colocar aqui. Isso você vai arrumando as gavetas. E é como você irá falar assim, agora é um guarda-roupa. Então, agora é um artigo de opinião. Porque às vezes o professor olha, só de bater o olho assim, eu sei porque eu já vi muitas vezes, eu bato o olho assim e falo, tá errado aqui, ó. Gente, olha aqui. Pontuação. Você vai escrever numa língua diferente da sua. Para de achar que você precisa ficar escrevendo 3 parágrafos sem dar ponto final. Porque você vai entrar em contradição. Então, use a pontuação importante. Ou seja, as regras de pontuação são iguais para o espanhol e para o português.
Agora, eu não sei em espanhol, em português. Então, o que você vai fazer? Tenta fazer frases curtas que não deem um doble sentido. Porque se você vai lá e dá um sentido estranho, a pessoa vai se perguntar. Porque na hora da prova, gente, o cara vai te corrigir a prova, ele não vai ligar para você e falar assim: ô, fulano, o que você escreveu lá no parágrafo 3? Para, né? Ninguém vai fazer isso com você. Então, se ninguém vai fazer isso com você, comece a fazer. Escrever para quem vai ler. Não escreve para você ler, não. Aí vocês verificam se realmente tem mais dúvidas, aí a gente vai anotar e vai tentar em cada uma das lives que a gente eu vou fazer mais, sim. Vou todo sábado fazer uma, ou toda sexta, vou ver por conta dos horários das turmas, e aí eu vou explicando para vocês, tá? Agradeço a atenção de quem estava aqui. Y nos vemos en la próxima clase. ¿Dale? Un beso grande y hasta pronto.